Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do República de Ideias, o podcast do Ateliê de Humanidades. Hoje eu estou aqui acompanhado de André Magnelli. Fala, André. Olá, pessoal. Olá, Lucas. Olá, Thiago. E também de Thiago Panica. Fala, Thiago. Olá, pessoal. Prazer estar aqui. Vocês que têm nos acompanhado já devem conhecer o Thiago da nossa série Metamorfose da Sociologia, em que a gente tem discutido tópicos do grupo Metamorfose e Sociologia, muitos deles em torno de teoria social. E hoje a gente vai fazer uma conversa aqui que também é muito afim com o que a gente tem discutido no grupo, mas focado em um texto específico que foi publicado lá no Fios do Tempo, em 2020. O André sabiamente recuperou esse texto e pensamos que seria legal fazer um episódio para conversar sobre ele. O texto é uma tradução de um artigo do Marcel Gauchet, intitulado O Espírito Crítico como Obscurantismo. Nesse texto, a gente tem aqui uma questão que eu diria que é uma questão candente, muito importante hoje em dia na área das ciências sociais e humanas, colocada de maneira muito provocativa e muito precisa pelo filósofo historiador Marcel Gauchet. A questão desse texto é a seguinte: como a crítica pode ou poderia estar nos conduzindo ao obscurantismo, né? Daí a ideia, o título, o espírito crítico como obscurantismo. Eu diria que já tem algum tempo, né, que a sociologia, as ciências sociais e humanas têm lidado com uma rebordosa do espírito crítico. Na verdade, acho que desde que crítica é crítica, é necessário criticar a própria crítica, né? Então, a gente está aqui, mais uma vez, nos engajando nesse exercício de pensar criticamente a crítica e talvez entender até onde ela vai, quais são os seus limites, quais são as suas potencialidades, o que ela tem se tornado nos dias de hoje. Pois bem, para começar, então, eu queria só ler as primeiras perguntas desse texto, que eu acho que elas colocam muito bem a gente no clima do que a gente vai conversar. O texto abre assim: quem teria pensado, 3 ou 4 décadas atrás, que a questão do bom uso do espírito crítico deveria ser feita? A própria ideia de crítica não parecia conter o antídoto para suas eventuais derivas? O espírito crítico não deveria, em essência, estar em guarda também contra si mesmo? Essas são as perguntas que a gente vai tentar abordar aqui. E, bom, a mesa está aberta, a conversa está aberta, quem quiser começar. O Gauchet é um filósofo que é muito caro a mim, né? Enquanto alguém que eu conheço bem a obra dele. Infelizmente, ele é pouco conhecido fora da França ainda, né? Eu o considero no patamar como seria um Bourdieu ou um Foucault na geração deles, em termos de largura da obra, qualidade do pensamento, dos vários registros disciplinares, né, contribuições tanto para a parte dos conhecimentos psi, quanto da historiografia, quanto da antropologia, da filosofia política. E esse texto, ele também mostra uma habilidade que Gauchet tem como um cara que intervém no espaço público, né, sabendo intervir bem pontualmente. Então, é um autor também que, como poucos dos franceses, consegue trabalhar no registro sempre, seja de uma obra grande, volumosa, de milhares e milhares de páginas, como L'Avènement de la Démocratie, o Advento da Democracia, como um texto desse numa revista como Le Débat. Eu acho que esse texto na revista Le Débat é interessante também porque é um texto que sai numa revista que também faleceu dentro desse contexto da crítica ao obscurantismo, né? Faleceu de que forma? Ele e o Pierre Nora, que eram aqueles que conduziram a Le Débat já por 4 décadas, se não me engano, 5 décadas, eles decidiram fechar porque eles falaram que simplesmente não tinha mais função essa revista no contexto contemporâneo, né? Porque a gente já tinha uma outra experiência de recepção de revista. A Le Débat, ela era bimensal, se não me engano, e sempre baseado em trazer debates públicos a partir de dossiês, trazer diversas perspectivas sobre determinado assunto. E sempre no espírito de pluralidade. Então, gostei sempre de trazer pessoas de diversas linhas políticas para o debate, né? E esse ensaio, ao sair na Le Débat, é interessante que se conecta um pouco com a própria ideia do espírito crítico com o obscurantismo, no sentido de que a revista que ele foi publicado, ela também faleceu diante de uma espécie de mistura entre, de um lado, uma certa mudança na forma como a gente experimenta o consumo de ideias, o debate de ideias. Hoje é muito focado, muito individualizado. É o que eles falam, ninguém mais lê dossiê de revistas, as pessoas leem artigos específicos, fragmentado, né? E, de outro lado, uma certa tendência a um pensamento
que não está muito preocupado com o fundamento da própria forma de argumentar, embasamento de ideias, que digamos que, o pano de fundo a partir do qual o Gaucher fala de que o espírito crítico, que antes se justificava como sendo baseado no que se chamava de acrítica, ele perde essa referência à crítica, né? E é nesse sentido que dialoga bem com o artigo meu anterior a esse texto dele, um artigo que eu publiquei em 2018, que é Todos Críticos, Nada Crítica, né? O que acontece no contexto contemporâneo? Ser crítico se torna uma espécie de afirmação, autoafirmação do cidadão, autoafirmação individual. Quem não acha bonito ser crítico? Né? Quem não acha bonito formular posições críticas sobre as coisas, sobre a conta dos outros, sobre a sociedade, sobre o Estado, sobre o poder? Então, um pouco na esteira talvez dos movimentos contra a cultura, década de 60, 70, não somente no ambiente intelectual, mas também no espaço público, se formou uma certa moda de ser crítico. E isso invadiu o espaço público de uma forma em que, digamos, o estilo de ser crítico vale mais do que formular uma crítica. E aí é posto em xeque a própria ideia do que é crítica na tradição moderna. Porque a crítica, ela não é denunciar ou acusar. A crítica é fazer, digamos, a separação, o recorte. A crítica é aquilo que separa o joio do trigo, é aquilo que permite que melhor decida sobre uma coisa do ponto de vista racional. A crítica é aquilo, se você vai até para a origem grega, é aquela atividade que é posta como necessária no momento em que é preciso decidir. O médico, ele precisa fazer a crítica, no sentido grego do termo, para fazer um diagnóstico e um tratamento, para salvar um paciente. Um juiz, um magistrado, precisa fazer a crítica para tomar uma boa decisão sobre o que é justo e o que é injusto. O político tem que fazer uma boa crítica para fazer uma boa deliberação sobre o que é bom fazer ou conveniente fazer do ponto de vista do público. Hoje em dia, essa ideia de crítica, que tem a ver com diversos registros de discurso e também de ações que demandam uma fundamentação, um labor, uma reflexão, é desconectado desse tipo de labor, que tem a ver com o uso da nossa faculdade de julgar nos diversos registros, e passa a ser uma postura, uma atitude, talvez um estilo de existência. E isso mina a própria base do que consideraríamos como esfera pública, né? Então, acho que tanto nesse texto meu, no Jornal do Brasil, Todos Críticas, Nada Crítica, quanto no texto do Gaucher, tem esse tipo de abordagem. Eu queria escutar um pouco vocês, o que vocês acham a respeito. Então, é um tema, acho que, bem importante pelo momento que a gente está vivendo. Eu estava até pensando aqui, enquanto o André falava, que eu acho que talvez o último pesadelo da teoria crítica seria quando o próprio ser humano cria a possibilidade de crítica, ela se volta contra o próprio ser humano, né? Seria a alienação no seu juízo final, vamos dizer assim, né? Sendo onde a própria crítica se torna, né, o objeto da alienação. Mas é interessante porque eu estava dando uma olhada também, antes da nossa conversa, na etimologia, e o termo vai justamente na direção que o André falou. O que é interessante é que o grego, o krinen, que é você justamente fazer essa análise, separar, o latim criou também paralelamente, os dois vêm da tradição indo-europeia, mas ele criou também paralelamente o que a gente tem como cernir, o cernere, que é justamente você peneirar, que o André falou, e tem o discernir. Então você tem os dois, você tem a crítica e o discernir, como os dois estão numa raiz comum nas línguas indo-europeias. E é interessante porque se a gente pensar nesse movimento de peneirar, ou de separar, ou de discernir, ele não é um movimento completo. Né? Ele é um momento, né, de uma atitude mais ampla. Ele tem pressupostos, você faz isso para chegar em algum lugar, para analisar, acho que o André falou, para fazer um bom julgamento, e um pouco parece que essa totalidade que o movimento crítica deve constituir, deve fazer parte, ele se autonomizou em relação a essa totalidade ética, vamos dizer assim, do próprio sentido da crítica, né? Parece que ela se torna o seu próprio fim. Então, isso que eu acho que é um pouco característico do momento que a gente está vivendo. Tinha um outro ponto também, que eu estava pensando aqui, e é interessante também porque a própria origem, já que eu estava pesquisando essa etimologia,
ela foi muito utilizada no sentido que a gente usa de crítica atualmente como crítica da arte. Ela começou muito a ser utilizada a partir daí, na França, como crítica da arte. E a crítica da arte não era exatamente isso que a gente entende no senso comum como uma denúncia, você apontar os defeitos. Era uma ponderação entre os elementos positivos e negativos a partir de um certo critério, para você constituir um juízo. Ou seja, não era necessariamente algo que você acusava alguém ou alguma coisa. Tinha um sentido mais amplo, né? Até um sentido mais crítico, vamos dizer assim, era mais completo o sentido. Então, não só o uso tem se autonomizado, do meu ponto de vista, no sentido amplo que ele fazia parte, mas ele tem se empobrecido também. Né? Então, muitas vezes, até conversando com as pessoas na universidade, eu percebo que as pessoas não sabem discernir muito entre acusar, apontar alguns defeitos, e a crítica no sentido mais amplo, que é aquele sentido que o André e o Lucas também conhecem melhor do que eu, do Kant, né? Você nem ser o dogmático nem o cético. Crítico é aquele que analisa as condições de algo, até que ponto é possível conhecer por aqui, por ali não. E o próprio acusar e o denunciar pressupõe essa crítica nesse sentido mais fundamental, que é esse sentido mais fundamental que a gente acaba perdendo. Né? Mas é um pouco isso, mas indo nessa só uma reflexão inicial para alimentar o debate. Acho que tem um ponto aí muito importante que vocês dois colocaram, né, trazendo a etimologia, né, é o que a gente tem discutido também um pouco lá na série do Metamorfose, sobre a ligação entre crise e crítica, né, é algo que é recuperado pelo Koselleck, que, enfim, por muitos que discutem, né, a ideia de crise e crítica. A gente tem também o Rodrigo Cordeiro, com o livro dele publicado pelo Ateliê de Humanidades aí também, e o ponto aí que eu queria levantar é se essa alienação da crítica, eu gostei dessa expressão que o Tiago usou, se essa alienação da crítica tem a ver também com uma hiperinflação da noção, da sensibilidade, da ideia de que estaríamos em crise. Né? Porque eu acho que esses dois processos parecem andar em conjunto e eles podem ter alguma coisa a ver, no sentido de que, por um lado, a gente cada vez mais experimenta, ou pelo menos fala-se, né, usa-se o vocábulo da crise para descrever as situações em que estamos. Há uma crise epistêmica, uma crise cultural, uma crise moral, uma crise política, uma crise em todos os lugares, né? E é no momento da crise que o crítico encontra a sua razão de ser, né? Porque a crise também é esse momento da decisão, a mesma raiz, crise, momento de decidir os rumos, de dizer o que é o que não é, separar o joio do trigo, né? Parece que a gente está no momento de hiperinflação do uso desse vocábulo, né, da crise como um modelo cultural, né, como o nosso colega Felipe tem pensado, e também a crítica, como o André falou, um modo de existência, um modo de responder a esse momento em que há um senso hiperinflado de crise. Né? E eu acho que tem uma chave aí também muito importante, algo que conecta esses dois pontos, né? É uma espécie de ausência de parâmetros para a definição coletiva das situações, né? Que ao mesmo tempo que a crise instaura esse espaço tenso de negociação e disputa sobre o que é isso, o que é aquilo, o que está acontecendo, a gente se encontra também num momento em que todas as fontes, todas diria assim, os baluartes, os parâmetros que a gente usaria para decidir ou dizer o que está acontecendo são colocados em dúvida radical, né? E, ao mesmo tempo, a gente multiplica, então, os críticos. Todos são críticos. Né? Todos são capazes de dizer o que está errado. Ou como o Frederick Vandenberg nos fala, todos são especialistas na crise. Né? E a gente tem aí uma multiplicação da especialidade, da expertise, na medida em que a própria noção de expertise perde seu valor, ou perde sua credibilidade. Né? Nós temos uma multiplicação dos críticos na medida que a crítica perde seu valor e a sua especificidade. Né? E me parece que esses dois movimentos estão conectados nesse texto aqui. O Marcel Gaucher vai falar, ele vai começar falando, né, daqueles casos em que eu diria, pelo menos todos nós desse lado de cada do espectro científico concordamos. Ele vai falar da negação de que houveram câmaras de gás nazistas, ou a negação do Holocausto, todas essas afirmações revestidas do manto da crítica, né? Mas a gente vê que, bom, esses são os casos, digamos assim, extremos, né? A gente sabe que há toda uma quantidade aí de uma variedade eu diria, maus usos da crítica, que talvez nem sempre estejam desse lado polo ideológico, né?
Na verdade, eu diria que é um fenômeno total, é um fenômeno que está aí espalhado para todos os cantos, e independente, enfim, da sua formação ou da sua orientação política, enfim, isso está de maneira mais ou menos ubíqua. Do mesmo jeito também a insistência e a obsessão com a ideia de crise, né? Eu acho que é uma coisa que está mais ou menos espalhada, é uma coisa também específica disso. Todo mundo concorda que a gente está em crise, a gente só não concorda sobre o que isso significa. Eu acho que isso que, trazendo o Gaucher de novo na conversa diretamente, ele chega a falar, né, o que parece é que a crítica ela ganhou uma proeminência, tornou-se imperativo uma abordagem, e acabou ficando sozinha na corrida, sem esses companheiros que faziam parceria com a crítica para que ela tivesse viabilidade no contexto moderno. Eu acho que os companheiros são uma referência comum, como o Lucas falou, uma referência comum, valorativa, normativa e até mesmo de mundo objetivo, né, que poderíamos falar que é a comunidade política, e de outro uso de uma faculdade de julgar, que poderíamos dizer o uso da razão, né, algo que nos unifica. E essas duas coisas andando juntas, né, o uso da faculdade de julgar com essa referência à comunidade política. Conhecendo o Gaucher de forma mais ampla, uma parte dessa leitura dele tem a ver com, obviamente, a percepção dele do surgimento de uma desconfiança generalizada, que é até o fermento para os movimentos chamados de extrema-direita, os movimentos conservadores, né? Onde ele fala que esse espírito crítico generalizado pode levar a movimentos de recusar o próprio caráter factual das coisas, né? Eu sou crítico, mais crítico que você, cientista, eu sou mais crítico que você, intelectual, e de fato, uma olhar externa às vezes mostra exatamente fragilidades dogmáticas que se tem num determinado campo, né? E aí se coloca como palavra automática essa suspeita crítica para ir contra a palavra oficial e contra o discurso especializado e contra a autoridade que é vista como abusiva, a autoridade epistêmica ou uma autoridade científica, institucional, né? Então essa suspeita ela se torna como carta branca para afirmar sua credulidade, né? Eu tenho as minhas crenças e a partir das minhas crenças, eu, sendo defensor crítico das minhas crenças, eu sou crítico com os outros, para manter a minha credulidade, né? Isso tem uma sintonia muito grande com o que poderíamos chamar de uma sociedade narcisista, né? Porque a própria estatuto de crença mudou, que é um outro debate que poderia ser dito, né? Não se crê como homem ou mulher medieval, a crença de hoje em dia. O próprio Gaucher, quando trata da questão da religião, ele fala muito cuidado quando você olha esses fenômenos religiosos, falando que é o ressurgimento da religião. O estatuto do religioso mudou no contexto contemporâneo. O religioso, hoje em dia, as experiências de crença estão muito mais associadas a comunidades que são comunidades, digamos, de individualidades. Não é uma comunidade tão transcendental que uniformiza, mas é de uma experiência comunitária individualizada da crença, né? E isso diz muita coisa, né? Então, a referência de um suporte de crença generalizado não vem primeiro, né? Vem a sua experiência individual daquela crença, mesmo que você a afirme de uma forma fundamentalista. E, nesse caso, essa experiência narcisista, que, obviamente, dissolve o espaço público, né? Até lembrando isso, a crítica ela é analítica e sintética. Pede-se a dimensão sintética e vira análise, decomposição. Você vai decompondo, né? Essa experiência narcisista impacta os movimentos de esquerda, que também perderam as referências transcendentais que tinham ao longo da história. Visão de história, de destino histórico, toda aquela concepção de esquerda que mantém ainda, num nível de credulidade muito grande, né? A partir da percepção de militância, um certo narcisismo de militância que sempre atravessa as esquerdas no mundo todo. Só que o Gaucher ele é muito crítico das esquerdas, tanto a esquerda identitária quanto a esquerda vindo do Foucaultismo, do Bourdieu, né? Por isso que ele também tem as rixas dele no campo francês, porque ele fala, indo muito rápido, é uma esquerda que acabou virando os novos rebeldes. É uma esquerda que não conseguiu aderir a uma posição, digamos, afirmativa de político, né? É bonito falar que não gosta do poder, mas sem poder
democrático, não existe sociedade. Então você tem que ter um momento afirmativo, um momento sintético para falar como Conte, que ele fala. Mas não, a esquerda caiu na rebeldia, que era uma pauta de direita, né? Então, uma parte da esquerda viraram rebeldes, enquanto que na tradição moderna, a esquerda era revolucionária, a direita era rebelde. E parece que agora a esquerda se pegou na causa da rebeldia para ele, pelo menos no contexto europeu. O André falando também me lembrou um fato interessante, até para se a gente pensar em termos de esquerda, se a gente lembrar o próprio Marx, tem a crítica da economia política, tem um momento você recolocar as condições, fazer um balanço, se apropriar daquilo que é positivo, daquilo que não é, mostra os limites, e justamente ter um horizonte normativo como, olha, é isso que a gente está buscando a partir dessas premissas, a partir de uma visão do ser humano, do que é uma boa sociedade. Então, assim, mesmo um autor que é fundante de boa parte das tradições da esquerda no Ocidente, ele tinha essa dimensão do próprio sentido da crítica que acabou se perdendo depois. E o que talvez seja interessante se a gente pensar em termos históricos mesmo, até o Gaucher faz essa referência, né? Quem imaginaria há 40 ou 50 anos atrás que, porque justamente se a gente pensar os movimentos sociais a partir de final da década de 60, década de 70, eles trouxeram para a esfera pública, eles multiplicaram as pautas políticas, vamos dizer assim, as posturas críticas, passaram só do mundo do trabalho, foram para diversos âmbitos, gênero, racial, o que foi um ganho muito importante para aquele momento, várias dominações que eram invisibilizadas passaram a fazer parte do debate. Só que o que talvez, que boa parte dos movimentos progressistas não tenha se dado conta é que nesse mesmo momento, não nesse mesmo momento, mas a partir de 80, de 90, começa a haver uma reação da direita a esses movimentos. E a própria direita passa a se ver também como crítica. Eu até brinco com meus alunos, olha, não adianta dizer hoje que tudo é político. Qualquer pai de um aluno nos Estados Unidos, um pai neopentecostal de aluno, vai dizer que o seu professor está te doutrinando, que é preciso ser crítico em relação ao que você aprende na escola. Qualquer pessoa de direita hoje vai dizer que tudo é político, que é preciso ser crítico em relação às instituições, ao STF. Então, a esquerda perdeu esse monopólio e me parece que ela ficou um pouco perdida em relação a isso. Porque ela não consegue mais se desvincular dessa postura, que é uma espécie de senso comum. A crítica passa a ser, em vez de ser uma crítica do senso comum, ela passa a ser um novo senso comum. E os cientistas sociais, pelo que eu percebo, têm uma dificuldade de se colocar. Eles sabem se colocar como crítico, mas no momento em que a própria crítica é colocada em questão, há uma espécie de silêncio. É um assunto que não pode ser dito. E isso é muito interessante na sociologia francesa, que eu sou muito afim, acho que o Lucas também. Toda vez que o próprio Bourdieu, ou mesmo o Lair, que se colocam como uma sociologia, o Lair reivindicou que o Bourdieu passou a ser taxado de sociologia crítica, o Lair se reivindicou, não, de fato, uma sociologia crítica. Quando ele vai estabelecer as premissas da crítica, é meio que um jogo de cintura em que foge do assunto. E então a própria sociologia ela tem essa dificuldade. Estou pensando no Habermas, que é um autor que traz isso muito bem, esse complemento político, para o sentido não só da gente escapar desse elemento criptonormativo, onde a crítica parece que tem um fim em si mesmo, né, e você não reconhece as próprias premissas, como elemento público, do debate público. Né? É isso que o André e o Lucas falaram. A crítica parece que ela é centrada, ela parte de mim enquanto indivíduo, ela é feita por meio da minha individualidade e, no fim, sou eu, enquanto indivíduo, que vou me afirmar. Então, o próprio elemento coletivo de construção de um sentido comum, né, de um bem comum, de uma humanidade comum, ele acaba se perdendo. Né? Então, esse elemento de indivíduo, a crítica está em todos os lugares, ao mesmo tempo é algo que está em todos os indivíduos, acaba se tornando uma areia movediça em que parece que está todo mundo afundando nela. Eu acho que cabe a gente propor esse debate. Né? Dá sempre um passo atrás, vamos dizer, crítica. Né? Você dá aquele passo atrás, enquanto está todo mundo acreditando naquilo, você, quais as suas condições disso, os limites disso, o que pode ser preservado, o que pode ser melhorado. Acho que cabe a gente recuperar esse sentido mais tradicional mesmo, né? Mais tradicional no sentido mais fundamental, mas que por isso mesmo acaba sendo recoberto por uma série de outros sentidos que acabam deixando ele invisibilizado. Acho que cabe a gente fazer esse debate, mas ficou muito feliz o tema escolhido. Certamente, essa propagação, né, da identidade de crítico, eu diria, né, de arrogar para si esse lugar do crítico. Não, eu sou crítico, eu não acredito em tudo que me dizem, eu sou um cético, eu duvido e tudo mais. Me parece que
o momento que a gente se vê agora, até dentro colocando o jogo no espectro político, né, é que a gente se viu, eu me lembro muito no texto do Latour falando isso, né, a esquerda começa a defender a instituição da ciência, né, e os próprios cientistas começam a defender a instituição que é a ciência. O que é curioso, né, tem um deslocamento aí, que não se trata de defender só a ciência, mas defender a ciência enquanto instituição, o que significa defender valores, né? Defender um horizonte normativo conectado à ciência, o que já é, em si, né, uma admissão, né, um exercício reflexivo de reconhecer que, para que haja um conhecimento objetivo dentro de certas condições, é preciso que haja uma concordância em torno de um horizonte normativo, né? Um horizonte, mesmo que seja mínimo, no sentido de que precisamos conhecer melhor a realidade na qual nos encontramos, né? E esse horizonte eu digo mínimo porque mesmo esse intuito de conhecer melhor já pode, enfim, levar a muitas coisas aí, né? Pode ser levado para muitas direções. Mas isso me faz pensar que parece que inverte-se a posição, né? Talvez a gente se encontre também, pelo menos uma parte hoje do espectro político mais à esquerda, como grandes defensores das instituições e das tradições, né? Pelo menos algumas, né? Defendemos a ciência, né? Defendemos a ideia de que há algum mínimo de objetividade em certas coisas que a gente pode discutir. Por exemplo, é bom tomar uma vacina para uma doença que, enfim, matou milhares de pessoas ao redor do mundo. Esse tipo de mínimo comum, né, que a gente talvez possa se encontrar. O que o Gaucher coloca aqui também diz respeito a isso, diz respeito à possibilidade de se encontrar em um campo político-intelectual mais ou menos compartilhado, né? É um campo em que a discordância ela é possível, sem que ela seja cisão, né? E isso diz muito respeito também a essa hiperinflação da ideia de crise, eu diria, né? Porque toda vez que há uma discordância acerca do estado de alguma coisa, é como se fosse cada vez mais difícil discordar dentro dos mesmos termos, né? Uma discordância, ela necessariamente vai levar a uma cisão, quase no que o Gregory Bateson chamaria de uma cismogênese, né? São dois lados que não conseguem evitar, a não ser acirrarem mais as suas oposições, né? E a possibilidade de existir dentro do mesmo espaço de possíveis já não está dada. Isso realmente danoso, né, para dizer o mínimo, mas também é um pouco assustador dentro de espaços intelectuais, né? Em que medida é possível transitar dentro de espaços intelectuais e assumir que a gente está dentro do mesmo espaço, né? Dentro da mesma comunidade científica, enquanto ideal regulativo, né? Eu fico pensando assim que lá no meados do século, no contexto da Segunda Guerra, a seção dos totalitarismos, teve aquele lema, a demissão dos intelectuais, né? Que tinha a ver com a experiência dos catedráticos no contexto da Universidade Alemã, por exemplo, a Universidade Francesa, que tinha essas pretensões de uma ciência que muitas vezes se colocava como desvinculada da política, e nesse caso os intelectuais não fizeram uma resistência à ascensão, né, por parte do poder de movimentos totalitários. Hoje em dia não se trata de demissão dos intelectuais, talvez tenha até uma inversão desse sentido, né? Ou então um outro tipo de demissão. É quando você abre também mão da própria tarefa do que é ser intelectual em nome de um engajamento que te demissiona da sua função, do seu papel, da sua tarefa. O risco é outro, né? É o risco da sedução de ser um intelectual engajado, né? É como ele fala assim, essa atração fatal, né, para esse obscurantismo crítico não ocorre só no âmbito da democracia, né, e no âmbito intelectual também. E o problema né, quando a crítica social se torna a principal referência, você não entende que uma coisa é que o conhecimento tenha efeitos de revelação, de desilusão, de acusação. Outra coisa bem diferente é colocar a vontade de revelar ou acusar em primeiro plano, colocá-la como a priori da atividade intelectual, o que desnatura a operação do conhecimento. Denunciar não é compreender. Pior, denunciar impede, na maioria das vezes, a compreensão. Então, o que você tem aí, que ele conclui, até faz o mote do texto, né?
Assim, vimos o aparecimento de algo que teríamos querido impensável, um obscurantismo crítico, onde a ambição de desmascarar, de desconstruir, de se opor, de se levantar contra o estado das coisas, se torna uma tela para pensar a sua própria realidade, cada vez mais subjetivada, eu diria, né? E subjetivista. Daí que se conecta com a discussão do narcisismo. Né? É muito interessante olhar por essa linha em que a demissão dos intelectuais se faz pela sua autoanulação. Tem em relação ao que vocês falaram, eu acho que tem 2 pontos que me vieram também na cabeça. Um é que talvez, acho que foi o próprio Lucas que falou antes, nesse período de pós-verdade, o Gaucher fala de fake news, as redes sociais e a velocidade das redes sociais, de certa forma, elas levaram, submergiram assim, os intelectuais a responder a um tempo que não é o tempo do pensamento, ou não é o tempo da ciência, ou não é o tempo até de uma crítica bem fundamentada, vamos dizer assim. Então, muitas vezes se cobra respostas muito rápidas a todo momento e os próprios intelectuais, muitas vezes por oportunismo, outras vezes por ausência de discernimento, acabam se levando e transformando o seu próprio modo de pensar, adaptado a esse tempo mais fragmentado, mais rápido. Eu estava pensando no que o André falou também, pegando o Gaucher, a crítica e o compreender, é muito interessante porque a crítica, de certa forma, a boa crítica, ela pressupõe compreender. É só compreendendo algo que você tem condições, primeiro, de criticar, no sentido mais fundamental, de ponderar, isso aqui está certo, isso aqui não, isso aqui mais ou menos, para depois, no terceiro ponto, você ir para a crítica que a gente faz hoje cada vez mais, que é a denunciar, que é mostrar os aspectos negativos, e tem toda uma formação que deveria acompanhar a crítica, mas parece que ela se autonomizou dessa formação que fundamenta uma crítica bem feita. Né, que vamos o método sociológico durkheimiano, né? A crítica do Durkheim só ia no último livro de todos os livros dele, né? Ele fazia todo o processo, no final ele vinha com a crítica. Então é verdade. Então esse ponto aqui é muito mais fácil, a crítica sem a compreensão. E a compreensão dá trabalho, isso que o André falou, né, da demissão dos intelectuais. O compreender dá trabalho, requer tempo, requer dúvida. Será que é isso mesmo? Né? Será que... Então, eu acho que o tempo que a gente vive hoje também das redes sociais, eu acho que acaba... essa aceleração do tempo, né, para falar com o Hartmut Rosa, que vem tocando nesse ponto, eu acho que acaba... não é, evidentemente, que não é a causa, entre aspas, mas é um dos fatores que acaba prejudicando a crítica no sentido mais de um amadurecimento, de um acúmulo de compreensão, de um debate. Eu acho que isso é um fator importante para a gente levar em conta. E outro é isso que o Gaucher colocou, é justamente esse elemento da compreensão. Né? Então, muitas vezes, estou lembrando de uma crítica, e eu sempre coloco isso, que o Gramsci fazia ao Dewey, e eu coloco o Gramsci para mostrar que a esquerda pode e deve fazer essa crítica. Ela não necessariamente vem de quem é conservador. A própria formação e a liberdade do aluno de participar do seu próprio conhecimento, de questionar, ela pressupõe um momento de formação. Ela pressupõe que, de fato, uma criança, um adolescente, um jovem, ele estude, ele se prepare para estar em condições de dar uma opinião fundamentada, capacitado, já que é o termo que se usa muito, habilitado a, de fato, uma crítica justa e importante. Se você prescinde desse momento de formação e coloca a sua crítica, é como você dar um martelo na mão de uma criança. Ela vai achar que tudo merece uma martelada, porque ela não tem a formação para discernir o que merece ou não uma martelada, em que ocasiões. Então, a própria crítica, ela, para ser bem sucedida, eu acho que a gente pode enfatizar muito o elemento da compreensão, né, que fundamenta essa crítica. 2 pontos eu acho que a gente pode, que eu acho que é bacana a gente enfatizar, esse elemento da compreensão como pressuposto de uma crítica fundamentada, e separar que os ingleses, os norte-americanos acabam separando, eu acho que em português a gente não separa, e pelo que eu vi, acho que no alemão também não. O criticism, que é essa crítica mais negativa, né? E o critique, que eles devem trazer do francês, que é a crítica mais fundamental. A gente não tem um termo para os dois. A gente usa crítica, como se fosse a mesma coisa. Então, talvez, se a gente puder retomar esse discernimento, seria interessante. Né? Como o criticism pressupondo a própria crítica mais fundamental para poder também ser bem fundamentado. Mas são coisas que me vieram com as falas de vocês também. Isso que você falou leva a questão, o primeiro ponto, não esse último do crítica e criticismo, que eu acho que é um bom discernimento, leva ao ponto do papel do professor e da professora, né? E realmente, esse é o fundo de verdade
da discussão de uma escola sem partido, que foi pautada pelo pior tipo de movimento possível, ou seja, não era o movimento de escola sem partido, mas a escola do meu partido conservador, do meu partido religioso, do meu partido político. Mas o fundo de verdade poderia se encontrar numa visão weberiana da coisa, que é muito mal entendido, de Max Weber. Max Weber, primeira coisa, não está falando de neutralidade axiológica, está falando de liberdade em relação a valores. Né? E ele está falando de explicitar a relação de valor que você estabeleceu para constituir o seu objeto. Ou seja, é probidade científica que ele está falando. Né? E aí, no caso, quando ele vai tratar sobre o papel do professor, isso, para mim, é o exemplo de um professor que eu busco fazer em sala de aula. Eu não vou para a cátedra me colocar na posição de profeta, como diz o Weber. Né? Cagar regra, cagar sua visão de mundo para os alunos como se fosse ciência. Isso é profetismo e não é ciência. Isso é deturpação, aproveitamento do discurso científico, parasitando para fazer ideologia. Qual é o papel do professor, que é o que o Weber faz, e é coerente quando ele defende, por exemplo, um jurista anarquista de ser professor de uma faculdade de direito. Né? Porque teve um debate, poderia ou não poderia? Não, um anarquista que é contra uma instituição, contra a instituição de Estado, por que ele seria professor de direito? Não, teria sim. O que ele não pode é utilizar a sua cátedra para doutrinar de forma anarquista. Por que é importante? Ele chega a falar. Por quê? Porque o ponto o papel do professor é de esclarecer para formar juízo. Então, olhar as várias perspectivas possíveis sobre determinado fato para permitir que a pessoa use o seu julgar e assuma uma posição de julgar utilizando aqueles recursos que os professores estão dando. A formação serve para isso. Você não vai entubar para um aluno uma perspectiva. Você vai mostrar, aqui está o problema, aqui são as várias perspectivas de analisar o problema, aqui são as teorias, as formas de explicar e tudo mais, e deixa a pessoa ir formando seu juízo a partir de uma múltipla perspectiva da questão e aprender a construir e pensar o problema. É esse o papel do professor. Né? Só que, e nisso as ciências sociais contribuem muito para isso, né? Para essa degradação da coisa. Se formam nas ciências sociais pessoas que acreditam que tem que entrar na sala de aula para ficar tomando posições políticas, ou fazendo uma certa redução de fatos sociais, fatos culturais, fatos históricos, em função da perspectiva ideológica da história. Isso daí acaba levando um efeito rebote. Pessoas que acabam vendo esses professores com mau uso da cátedra, ou tão intelectuais com mau uso da cátedra, dizendo isso é ciências sociais, isso é sociologia, isso é a universidade. Não é. Todo mundo que vive nessa realidade sabe que não é. Mas muita gente colabora para que essa visão distorcida ocorra. Né? Porque, digamos, em vez de você dar instrumentos para a pessoa aprender a julgar, você prefere muitas vezes utilizar lugares comuns, que uma pessoa de fora vai falar assim, calma aí, isso aqui não tem base. Mas é porque, como professor de esquerda, por exemplo, isso é bonito falar. Tá, mas não tem base para você falar isso, tem outras perspectivas. Né? E, infelizmente, se faz isso e se utiliza Paulo Freire, uma frase bonitinha do Paulo Freire, para enfeitar a pílula. E coitado do Paulo Freire, né? Que era muito mais competente do que se faz dele, para assumir posições fracas do ponto de vista do que é o papel do educador, do pedagogo. Mas é também um ponto aí que vocês trazem, diz mais respeito à própria modalidade da crítica, né? Tiago trouxe essa diferença aí entre dois momentos da crítica. Uma coisa que eu percebo também, está um pouco implícita aí no texto do Gaucher, parece que não há mais muito espaço para uma crítica verdadeiramente imanente, né? No sentido de uma crítica que passa por um momento compreensivo muito dedicado e rigoroso, né? De olhar as premissas daquilo que se está criticando e levar a sério essas premissas para encontrar as contradições ali, né? Que seria uma fórmula marxista bem resumida. Né, mas como o próprio Marx argumentava, pela crítica imanente, né, não pela crítica do lado de fora. Eu acho que uma coisa que há muito em comum, né, entre essas modalidades obscurantistas de crítica, da qual o Gaucher fala, é essa crítica de fora. Né, é quase como um engenheiro de obra pronta. Né, de você olhar um fenômeno e reduzi-lo a um outro fenômeno que você julga haver alguma relação entre os dois. Né.
E a redução, ela muitas vezes ela pode ser até um mau julgamento de uma relação causal que realmente existe, né? Só que, se feita de maneira redutiva, acaba se perdendo de vista a compreensão mais englobante daquilo que você está olhando, né? Eu acho que uma crítica obscurantista, via de regra, é uma crítica reducionista. Acho que essa é uma boa forma, um bom crivo, né, para se enxergar, né, saber discernir entre uma crítica obscurantista e não obscurantista, né? Quando você lê um livro e você sai daquele livro com... você espera sair com uma visão mais simples do mundo, mas você sai com uma visão mais complicada, né? Eu acho que esse é um bom argumento, né? Que uma vez que você o encontra, o mundo não se torna mais simples, ele se torna mais complexo, mas também mais inteligível, né? As duas coisas não estão em contradição. A inteligibilidade e a complexidade não estão em contradição. A sua observação é excelente, Lucas, porque isso envolve o que é ler, né? Que é um outro assunto muito interessante. Eu cheguei até um dia desses a falar sobre ler envolve se curvar, né? Você tem que se curvar. Se você ensina a pessoa a ser um leitor crítico, que a cada frase se assume uma posição, a pessoa não aprende a ler. A pessoa vai aprender a ter opiniões abstratas, subjetivas, sobre um texto que ela não deu nem tempo de entender o texto. Todos nós sabemos aqui, né? E muitos do que estão escutando, o quanto que é formador você se deparar com um texto que você tem que roer. Não porque a pessoa é sacana, que está escrevendo difícil para você não entender. Não, porque você rói. Isso daí você sai maior, mais estruturado, né? Para lidar com determinadas questões relativas ao que o texto está trabalhando. Porque você passou pelo percurso. E qualquer um leitor treinado sabe que você não vai saber efetivamente interpretar cada parte do texto se você ter percorrido todo ele, feito um processo de hermenêutica, retornar. É um trabalho custoso. Dá trabalho você ler, como também você pesquisar, né? E isso não é gratificado socialmente. Porque, no fim das contas, como o Lucas falou, a pessoa vai pegar só o resultado e dizer é isso e vai associar com outra coisa. Mas e o treinamento? Né? E o processo árduo da pesquisa, da leitura, da investigação para chegar na conclusão ou chegar... Se você não ensina as pessoas a passar por esse processo árduo, você, digamos, prende a pessoa no que podemos chamar de uma espécie de... Me desculpem, isso pode parecer muito gozo precoce, de querer ir muito rápido para o momento do prazer e não entender que o processo do conhecimento envolve ascese, envolve trabalho, envolve dor. A sociedade que não sabe lidar com a dor não sabe educar. Eu estava pensando, o André falou também da questão da formação e do conhecimento. 2 exemplos que me vieram. A democracia, ela pressupõe uma educação para a democracia. Um exemplo do que é uma democracia sem educação para a democracia. Os bolsonaristas invadindo o Congresso. Ali você tem uma democracia sem pessoas formadas e educadas para a democracia. A crítica é a mesma coisa. Ela pressupõe uma educação e uma formação para a crítica. E o se curvar, como o André falou, no sentido mais simples, né, socrático, entender que eu não sei muitas coisas, que eu posso não saber, tem o elemento da autocrítica, né? Será que eu estou totalmente certo? Será que o meu adversário não tem aquele ponto da argumentação dele? Será que eu não posso aprender com ela, mesmo que da posição dele eu discorde? Então, esse elemento da crítica pressupõe a autocrítica, pressupõe o aprendizado e pressupõe, de certa forma, uma espécie de maturidade, que é uma maturidade intelectual, que não tem nada a ver com elitismo, é um aprendizado, como o André colocou, mas me parece que tem um elemento de um aprendizado também, que é uma maturidade do ponto de vista pessoal mesmo. Então, a crítica ela tem esse pressuposto de aprendizado intelectual, científico, em termos de conhecimento, mas também um aprendizado moral. Uma maturidade e que vem com o tempo, com a vida, com a formação. Então, esse ponto é mais difícil, esse do aprendizado moral para a crítica, mas por ser mais difícil não significa que ele não seja importante também, né? Então, acho que esse é um ponto que, inclusive, a gente tem muito a ideia do protagonismo juvenil, que eu acho importante, desde que bem fundamentado, porque você tinha a juventude hitlerista, que você tinha uma apologia do jovem atlético. Então, isso não é um bem em si mesmo. Isso é um bem desde que seja bem fundamentado. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente esquece o elemento da sabedoria mesmo, de quem é mais velho, de quem aprendeu com as dificuldades da vida, e tem justamente o senso crítico nesse sentido amplo, de ensinar com as dificuldades que ele aprendeu. Então, muitas vezes, você tem essa dupla equivalência que a gente faz, muitas vezes falsa, entre o senso comum
e o pesquisador, como se ambos fossem a mesma coisa, essa é a minha opinião, é o que eu acho, pronto. E também, muitas vezes, do jovem em relação ao idoso, e do ponto de vista da vida, né? De você aprender com o idoso. Não é que o idoso esteja certo, mas você pode aprender com ele, com as experiências dele, se interessar, escutar. Eu acho que a crítica, então, ela pressupõe esse aprendizado da vida, do conhecimento e a própria disponibilidade para esse aprendizado, né? O que talvez seja o mais difícil, né? A disponibilidade de entender que eu também preciso ter autocrítica, que eu também tenho que aprender com o conhecimento, com a vida. Mas acho que é o nosso papel, como o André colocou, explicitar isso, né? Trazer à tona essa importância, qualificar a crítica. A gente não está dizendo que a crítica não é importante, ela é fundamental para a própria modernidade, a gente sabe disso. Mesmo na religião protestantismo, as pessoas, a partir do Lutero, leem a ter o acesso à própria Bíblia, para ter senso crítico para além do que a instituição dogmaticamente coloca. Então, ele faz parte da crítica da própria modernidade. Mas, então, é nosso papel qualificar essa crítica, mostrar, vamos dizer assim, as condições de possibilidade de uma crítica bem-sucedida, de uma crítica qualificada, de uma crítica construtiva do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista intelectual. Eu acho que é um pouco o nosso papel, a nossa importância, eu acho que enfatizar esses pontos. Eu estou me sentindo aqui um pregador, mas não foi a minha intenção. Não foi pregador, não. Só revelou um pouco a sua idade, né? Nós, sêniores, estamos falando que poderíamos ser um pouco mais levados a sério. Tô brincando, eu me sinto bem assim mesmo. O Lucas não, o Lucas é o cara mais jovem, outra geração, mas mais tranquilo. Eu acho que eu entendo assim, eu acho que tem uma coisa aí também que demonstra uma dificuldade com o senso crítico, né? Que é você saber discernir, né, mais uma vez essa palavra, entre um conhecimento que é transmitido a título ou a pretexto de uma autoridade, que é algo que a gente sabe que com certeza acontece muito nas universidades, né? Um professor que fala de cima para baixo, é como o André colocou, né? Que coloca o seu conhecimento meio que a bangu de qualquer maneira e impõe esse conhecimento e impede qualquer tipo de desenvolvimento, elaboração, questionamento, de dúvida, né? Saber discernir isso. Lucas, só um parênteses, eu não resisti, mas esse tipo de professor é o menos criticado, porque as pessoas têm medo. Exatamente. Esse é o ponto que eu queria chegar, né? Que eu acho que, pensando, né, numa situação concreta de uma universidade, né, esse tipo de realidade é muito, muito comum e realmente impede a qualquer possibilidade de questionamento pelo medo, porque ainda existe aí essa diferença de autoridade que, no final das contas, quem vai sair perdendo vai ser esse aluno, essa aluna, né, que, de repente, se levanta para dizer alguma coisa como um professor desse tipo, né, certamente vai sair perdendo, né? Mas isso é diferente de uma situação em que a possibilidade da elaboração conjunta de um conhecimento está dada, né? E aí a gente tem que se perguntar também pelas condições de possibilidade dessa elaboração, porque a gente fala aqui sobre a leitura, sobre o tempo de maturação do conhecimento, aquilo que a crítica, pelo menos especialmente a crítica sociológica, que demanda muito trabalho para chegar numa crítica sociológica. Em que medida nós somos capazes de fazer isso, né? Em que medida nós temos essas condições e os alunos e alunas têm essas condições, né? Quanto tempo a gente tem realmente para dedicar a essas coisas, né, nas nossas vidas profissionais? Essa é uma questão importante a se colocar também, né? Não é no sentido de nos eximir da responsabilidade de fazer, mas também de olhar de maneira crítica para as condições de produção dessa crítica, que é, na verdade, uma forma, que eu diria, de escapar da nossa alienação, né? É a gente reflexivamente considerar quais são as condições da nossa crítica. Por que a gente está tão, hoje, propenso a emitir julgamentos de maneira tão rápida? Eu digo nós, nos incluindo, todos nós. A gente não está impedido, a gente não está fora desse balaio, né? Por que a gente está tão propenso a isso, né? Eu acho que tem muito a ver, como o André colocou também, é um tipo de exercício que é muito pouco valorizado, né? Não só valorizado financeiramente, mas valorizado no sentido mais amplo do termo, de reconhecimento, né? Não é um papel tão bem quisto, enquanto o papel da pessoa que está sempre disposta a emitir um julgamento, que está sempre com alguma opinião,
esse papel é extremamente valorizado, ele é algoritmicamente valorizado, né, em termos de propagação de informação. Eu acho que a pergunta que o Thiago fez, que vocês fizeram sobre a questão da dimensão, o Thiago falou sobre a questão moral, né, e vocês focaram nesse ponto. Eu acho que tem algo também afetivo na história que tem que ser colocado, não só o moral. Considerando que o moral envolve uma educação afetiva. Eu acho que o controle do impulso é importante. Né? Você aprender a controlar o impulso, você aprender a lidar com determinados constrangimentos afetivos, ressentimento, raiva que possa ter por uma perspectiva que não é coincidente com a sua, certos medos, a possibilidade de ser frustrado. Existe uma maturidade emocional que se deve ter para adentrar, digamos, na árvore do conhecimento. A filosofia socrática já ensinou isso, mas não precisamos ir tão longe assim. Qualquer um, quando se vê numa educação científica, que deveria ser valorizada, né? É isso que é trágico, porque tem sociedades que valorizam isso. Na nossa sociedade, nem se valoriza isso e se desconstrói isso o tempo todo. Educação científica, qualquer um que é educado cientificamente, bem educado, né, utilizar boa metodologia, aprender a raciocinar, aprender a argumentar, aprender a buscar provas, aprende muito mais a ser cético do que a falar certezas. Qualquer um que aprende a se educar cientificamente, porque vai estar sempre investigando, vai estar sempre buscando saber se aquilo que você está estabelecendo como um conhecimento não pode ser falseado, colocando em experiência os conceitos que você formula ou as hipóteses que você formula. Uma boa educação científica envolve uma certa adestramento, digamos, autocontrole da subjetividade, das suas próprias emoções, se pôr em risco. Não é só a vida empresarial que envolve saber se pôr em risco. A vida científica, a vida filosófica, é saber se pôr em risco. Pôr em risco a sua própria identidade, pôr em risco as suas próprias certezas, convicções. Quem não gosta disso, diria o bom e velho Weber, vai para a igreja ou vai assistir um filme. Mas quem trabalha com ciência e vocação científica sabe que é isso que é o motor da coisa. Né? E é nisso que eu acho que, para completar, se tem o problema do pós-modernismo. Eu acho que o pós-modernismo ele levou a três linhas de coisas. Uma delas é o tudo é linguagem, tudo é discurso. Isso é uma tragédia do ponto de vista científico. Todo mundo que aprende a lidar com metodologia, com busca de conhecimento, sabe o quanto que a nossa linguagem é frágil, mas também não cai no tudo é discurso. Né? Porque a pessoa com experiência, experimentada, sabe que isso não tem fundamento nenhum. Cair nesse tipo de conhecimento que é reduzido à análise de discurso. Esse é o primeiro problema. O segundo é que essa análise de discurso é feita a partir do princípio do antagonismo, do agonismo. Ir contra aquilo que está estabelecido como discurso oficial, que leva a esquerda aos novos rebeldes. Né? Então, tem um determinado senso comum, eu vou contra, que é o agonismo do Lyotard, né? Que é o papa do pós-modernismo. E a terceira coisa do pós-modernismo é transformar tudo em pastiche. Né? No final das contas, a relação irônica com as coisas, você não se engajar em nada seriamente. Né? Esse complexo, essa síndrome do pós-modernismo, tudo é discurso, desconstruir, antagonizar, e no final das contas, é tudo brincadeira, porque nada deve ser levado a sério, é isso que é a síndrome que levou aos filhos de hoje em dia. O desconstrucionismo, ao identitarismo, que não se confunde com movimentos relacionados à identidade, tem que lembrar que é uma ideologia identitária, cai no negacionismo, cai nos filhotes de hoje em dia. Eu estava pensando aqui também, o André colocando, é interessante isso porque a gente percebe que mesmo dentro da esquerda ou mesmo dentro do meio intelectual, nós temos nosso senso comum. Né? A gente cristaliza alguns sensos comuns e é importante, de fato, a gente lutar contra eles. Um desses sensos comuns para usar a metáfora do Marx, é como se o marxismo fosse só o manifesto do Partido Comunista. Basta, se eu li o manifesto, então eu sou crítico e é isso. E vamos agir. Já que pensaram por mim,
né? Como se o Marx não tivesse todo um trabalho precursor de formação em relação a isso e posterior também de construção, né? Então, esse seria um ponto, seria uma imaturidade intelectual, vamos dizer assim. E era tão exigente, né, com ele mesmo que mal publicou quase tudo que ele escrevia, né? E aprendia com quem ele criticava, né? Ele aprendia com a economia política, se debruçava sobre ela durante 20 anos para poder aprender e fazer uma crítica, né, qualificada e por dentro e com um horizonte em vista. E me parece que tem um descolamento, né, da crítica e da razão, né? Parece que a crítica comeu a razão, vamos dizer assim, para usar, então, já que voltar para o pós-modernismo, parece que houve uma desvinculação entre as duas. E isso, é claro que isso é preocupante, isso tem a ver com esse momento que a gente vive, de não por acaso que alguns chamam de pós-verdade. Eu acho que cabe também uma tarefa de reacoplar a crítica como parte de uma razão mais ampla, né, e de uma ética mais ampla, de um próprio sentido para a vida mais ampla. E ser crítico é capaz de pensar esse sentido. Qual o sentido da minha denúncia? Qual o sentido de eu colocar em questão determinado ponto? Qual o sentido da minha causa? Ela é justa porque ela é justa? Será que ela é totalmente justa ou eu tenho que incorporar outros elementos? Será que, no ponto de vista universalista, ela é justa? Será que eu só tenho a minha convicção, sendo crítico comigo mesmo, é suficiente? Eu tenho que analisar minha convicção. Então, mesmo a postura da crítica, eu acho que ela tem que se alimentar também de uma dimensão de racionalidade e de um sentido para a vida, de uma racionalidade prática também, né? Não só uma racionalidade teórica, mas uma racionalidade prática, em que a crítica faz parte, mas que não esgota essa racionalidade prática, né? E a gente tem que ter a autocrítica para descobrir qual é a racionalidade prática que nos guia e que guia a nossa crítica, né? Então, acho que a crítica é um instrumento para isso, para autoconhecimento mesmo. E para isso é necessária experiência, né? E isso leva ao que você falou, né? Sim. Isso leva também o Weber. Weber fala isso. O exercício da atividade de ciências humanas envolve a necessidade de experiência. E o que o Lucas colocou, muitas vezes a crítica bem intencionada, quando ela é mal feita, ela acaba empobrecendo a sua própria causa. Porque aquilo que pode ser denunciado, aquilo que pode ser colocado, é visto como ideológico porque você não fundamentou. Eu acho que a direção, né, dessa crítica da crítica, né, também tem que ser uma direção, assim como ela mesma se pretende, uma direção sintética, uma direção afirmativa, né? Porque senão a gente acaba se perdendo no mesmo problema, né, de simplesmente negar e não fazer mais nada além de negar, né? É preciso também olhar de maneira cuidadosa e compreensiva para aquilo que a gente está falando, né? É um desafio, né? É muito complicado você... porque quando você está falando das pessoas mais distantes, do negacionismo, vamos pensar, é muito complicado você ser compreensivo com um terraplanista, mas é preciso, né, para entender, para criticar. E quando a gente está mais perto de nós, é mais complicado ainda, porque você entra em situações mais espinhosas. Como é que você critica o seu colega, a pessoa que está do seu lado, no mesmo departamento, a pessoa com quem você ostensivamente concorda sobre muitas coisas, que está ali com você, né? É um terreno delicado, é um terreno afetivamente muito carregado, seja para quem está distante, seja para quem está mais próximo, né? Eu acho que, então, há também aí, concordando com o André, um componente de uma educação afetiva que é muito importante nisso aí, né? De uma tentativa realmente de tentar evitar os afetos mais extremos e talvez aqueles que vêm mais rápido para a gente, né? Uma raiva, uma rejeição, um ressentimento, assim, as coisas que já parecem ser tão fáceis de serem provocadas, né? E talvez tentar cultivar uns afetos mais pacientes, mais compreensivos e mais, digamos assim, de boas-vindas, né? Que não sejam tão ameaçados assim pela diferença. E é assim que, depois de falar sobre o espírito crítico como obscurantismo, terminamos no elogio à serenidade. É isso, um elogio à serenidade e à paciência, que é sempre bom, né? É sempre bom. E da gente colocar, talvez para quem esteja acompanhando, escutando, que a nossa intenção é qualificar a crítica. É que para ela ser bem-sucedida, ela precisa ser qualificada, em termos de entendimento, em termos éticos. Esse é o nosso ponto, esse é o nosso papel. Não é simplesmente criticar, entre aspas, a crítica, mostrar os fundamentos, qual o sentido, para que justamente ela possa ser exitosa naquilo que ela se propõe. Eu acho que para quem está escutando isso é importante que fique essa mensagem,
que a gente está tentando aqui requalificar a crítica e a importância dela para o debate público. É resgatar, de fato, a importância da crítica. Eu acho que é isso que a gente está... que é importante que seja entendido que é isso que a gente está colocando aqui. É isso, muito bem dito. Muito bem dito. Pois bem, então a gente vai ficando por aqui com mais esse episódio do República de Ideias. Quem quer nos acompanhar pode seguir lá no canal do Ateliê de Humanidades no YouTube. A gente também tem o feed no Spotify, em qualquer outro aplicativo que você escute podcast, você encontra o República de Ideias. A gente tem os nossos episódios mais livres, como esse aqui, um episódio temático, a gente está falando de um texto. Temos os episódios da série Crise e Metamorfose da Sociologia, do nosso grupo Metamorfose da Sociologia, ao qual todos somos membros. E também temos o Conversas de Ateliê, que está de recesso, mas em breve volta, nas segundas-feiras de 15 em 15 dias. É isso, pessoal. Ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau. Tchau, prazer.